Quando eu comecei a andar de snowboard, eu tive muita dúvida de quais equipamentos comprar, alugar, como que tudo funciona. Então, se você tem essa mesma dúvida, esse vídeo é para você. Então, nesse vídeo, eu vou focar em falar no snowboard, nos bindings e nas botas, que são os itens essenciais para poder praticar o esporte. Falando do snowboard, a primeira coisa que você precisa prestar atenção é o tamanho do snowboard, tá? Então tem duas maneiras de você definir qual o melhor tamanho para você. A primeira é uma forma mais prática, que é o seguinte: se você já tem um snowboard e quer dar uma checada, em geral, entre o seu ombro e o seu queixo é um tamanho bem bom, tá? Então o meu aqui está logo abaixo do meu queixo. Outra forma de entender se o tamanho é ideal para você, você pega a sua altura. No meu caso, eu tenho 1,71 m e diminui 20 centímetros. Então, 1,71 m menos 20, 1,51 m. Que, por acaso, é exatamente o tamanho desse snowboard aqui, 1,51 m, o que para mim é perfeito. A segunda coisa que você precisa observar é o formato. Para fazer de forma básica aqui, são 3 formatos que o snowboard tem. Ele pode ser um flat profile, que ele é basicamente retinho. Ele pode ser um camber, que é assim, e ele pode ser um rocker, que é assim. O que você precisa saber, principalmente para quem está começando, você vai querer ficar entre o flat e o rocker. Por quê? Esse rocker, ele faz que o snowboard não pegue na neve, o que a gente chama catch the edges, que é quando você, essa beiradinha do snowboard, agarra na neve e você cai de cara no chão. Então, para prevenir isso no início, é bem bom você começar com esses snowboards que são flat ou que são rocker. A terceira coisa é a marca, o estilo, porque além de tudo, todo mundo quer aprender a andar, mas também, assim como o skate, é um esporte de estilo, que você normalmente gosta de uma marca, de uma cor, de alguma coisa. No meu caso, eu gosto muito das marcas Burton e Kepra. Nesse caso aqui, por exemplo, a minha prancha é da Kepra, eu tô com bindings da Union e eu andava com pranchas da Burton. Então vou colocar aqui para vocês as principais marcas, que aí pelo menos você pode chegar, dar uma olhada no catálogo deles e ver o que você mais se identifica. O segundo item que você tem que observar são os bindings. Então são esses dois aqui que seguram a sua bota, o seu pé ao snowboard. Então 3 coisas que você precisa observar em relação aos bindings. Primeiro, o tamanho. Tá? O tamanho é bem fácil. Normalmente eles vêm em 3 ou 4 tamanhos. Você olha o tamanho da sua bota e vê qual o binding indicado para o tamanho da sua bota, tá? A segunda coisa que você tem que observar é a distância dos bindings entre um e o outro. Por quê? Você tem que tentar achar uma posição de conforto, uma posição que você consiga agachar um pouquinho, dobrar um pouquinho os joelhos, que é normalmente como você anda no snowboard, e a sua perna esteja aberta de uma maneira que te possibilite fazer as manobras e tal. Todos os snowboards, eles costumam vir com um valor de referência na hora de colocar o binding. Você pode começar para esse valor de referência, mas se sentir que está muito aberto, você pode fechar um pouquinho, sentir que está muito fechado, você pode abrir um pouquinho e brincar com isso aí. A terceira coisa que é muito importante e que é bem específico do snowboard é o ângulo, tá? Então, você vai ver que os snowboards, normalmente as pessoas andam como se fosse um pé de pato, um pouquinho aberto assim. Se você está iniciando e não sabe qual ângulo começar, eu sempre indico menos 15, mais 15 ou menos 12 e mais 12. Então, basicamente é isso aqui, ó. Seu pé está reto, vamos supor que o ângulo é 0. Então, você vai andar com os pés assim, como se fosse um pé de pato. À medida que você continuar andando melhor e conseguir andar melhor, você pode começar a fechar um pouquinho os bindings, mas para início, 15, 15 e 12, 12 não tem erro. Muitas pessoas compram um snowboard novo e pegam um binding bem fuleiro ou um binding quebrado, alguma coisa. E na minha opinião, o binding é tão importante quanto o snowboard, justamente porque é ele que vai fazer o contato, a transferência do seu pé para o que acontece aqui no snowboard. Terceiro equipamento então, as botas, né? Primeira coisa que você tem que observar é o tamanho. Você pode usar o seu tamanho do Brasil com uma tabela de conversão para o tamanho US ou UK, que normalmente é o que mostra nessas botas, para você ter uma ideia de qual tamanho seria indicado para você. Mas você precisa
testar as botas. Tem diferença de marcas, tamanhos, formas de pé diferente. Então, assim, testa as botas. A primeira coisa que você tem que observar é ela tem que ficar certinha no seu pé. Mas assim, ela não tem que ficar super confortável. O que eu sempre falo é o seguinte, coloca as botas, arruma tudo certinho e dá uma dobradinha no joelho assim, porque normalmente quando você faz isso, seu pé volta um pouquinho. Se quando você fizer isso, a ponta dos seus dedos não estiver pegando na ponta e não estiver muito para trás, esse é o tamanho ideal para você. Outra coisa bem importante em relação às botas é qual sistema que ela usa. Tem sistema de cadastro, que é como se fosse um tênis, mas eu gosto muito desses sistemas que eles chamam de BOA, tá? Que é basicamente você aperta a bota, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, com 2 discos. Então, no meu caso aqui, eu apertei e a bota já fica apertada. Por que isso é importante? Porque na montanha, várias vezes, você começa o dia com a bota um pouquinho mais larga até o seu pé incha bastante no começo do dia, e aí você quer fazer pequenos ajustes, aperta um pouquinho, libera um pouco lá, e se você tá com cadarço, pensa, tá lá fazendo -2, -3 no topo da montanha, para você tirar a luva, para arrumar um cadarço, com a mão congelando, então assim, tem gente que prefere, mas na minha opinião, esse sistema BOA é o melhor, assim, é muito bom. Eu uso, a Maíra usa, a maioria dos nossos amigos usam e a gente gosta muito. Então agora que você já sabe como escolher o seu snowboard, os seus bunnies e sua bota, é só subir na montanha, aproveitar bastante. Aqui na Nova Zelândia a gente tem uma comunidade que a gente chama de Brazilian Shredders. E aí tem esse vídeo aqui, que é um dia que a gente subiu lá, aproveitou o dia com a galera. É muito legal, é uma galera de brasileiros que ficaram apaixonados com o esporte, assim como eu e a Maíra. E a gente tá lá no inverno, 3, 4 vezes por semana, sempre que a gente pode. Gostou desse vídeo? Dá aquele like, comenta aqui pra gente quais são suas dúvidas sobre o esporte, o que você gostaria mais de ver aqui no canal e a gente se vê até na próxima. Valeu!